de eletrônica, como os outros professores que estão aqui, do Departamento de Engenharia Elétrica, e, na verdade, é bom que alguém tenha começado a gravação, né? Eu esqueci disso. Na verdade, nós nos organizamos nesse semestre na forma de módulos, né? Juntamos os professores da disciplina e a cada módulo eles vão dar todas as turmas. Essa é a turma 5, que se reúne sexta-feira de 2 às 4. Eu vou passar rapidamente para os professores Daniel e Adson se apresentarem, depois aqui a dinâmica vai ser apresentar o plano de ensino, o ambiente de aprender, as informações, discutir como é que vão ser as regras do curso, e ao final o professor Daniel já vai também adiantar aí a parte dele, que é a primeira parte do curso, né? Então vou passar, professor Daniel, se quiser se apresentar. Obrigado, Romariz. Então, meu nome é Daniel Urquiza, eu ingressei como professor na UNB, tá? no N, no ano passado, né? Logo que começou a pandemia, tá? Eu trabalho, pesquiso um pouco, né? Com áreas aplicadas aí a RF, micro-ondas, né? Temas aí, dispositivos passivos e ativos, né, eletrônicos e tal, e fotônica, né, aplicada a essas duas áreas aí, micro-ondas e fotônica, principalmente fotônica e também micro-ondas. E daí, né, esse semestre, nós vamos estar juntos aí, né, durante essa etapa do ensino remoto, como o professor Romariz comentou, nós vamos dividir aí o conjunto de práticas, né? Acho que cada um de nós três vai, para cada uma das turmas, dar conta de 4 práticas cada um, né? E é basicamente isso, tá? Gostaria de dar boas-vindas a todos aí, desejar a nós todos um excelente semestre, e é isso daí. Obrigado, professor Daniel. Depois, quando eu mostrar, né, o calendário, você pode comentar alguma coisa ainda sobre os experimentos, né, etc. Professor Adson, por favor. Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Adson da Rocha, trabalho na UNB desde 89 e atuo na área de eletrônica, né, em particular, pesquiso, né, na área de engenharia biomédica, tá? Mas trabalho bastante com eletrônica analógica, digital, microprocessadores, né, instrumentação em geral, tá? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um curso aí em que vocês tenham prazer aí em fazer os experimentos, né, em trabalhar com eletrônica, tá? Eu devo ficar com vocês a partir da semana 4, né? 4, 5, 6, 7, né? 4 semanas. E vou ficar com a parte de amplificadores operacionais, né? Na aula de hoje, o professor Daniel deve falar sobre ela, né? Tem algumas partes que eu incluí aí, que eu acho que podem ser muito úteis aí para vocês, né? Sobre como estudar, né? Como se organizar e tudo mais. E eu vou cobrar um mini teste sobre essa parte. Só que o mini teste vai ser só na 4ª semana, tá? Mas eu sugiro que vocês já assistam tudo, né? Dessa primeira parte, porque eu acho que vai ser útil, né? Então já pode ajudar aí vocês, né, a ter o melhor desempenho já desde agora no início, ok? Vamos estar em contato aí, o professor Daniel vai explicar aí como vai ser feito o contato, né, as dúvidas e tudo mais, tá? E é isso aí. Então, qualquer coisa eu vou ficar por aqui mais um tempo, né? E estamos sempre aí para responder as dúvidas pelo aplicativo Teams, tá? Muito obrigado e até daqui a pouco. Obrigado, professor Adson. Eu vou, então, nós ainda vamos conversar um pouco aqui, eu vou apresentar para vocês deixa eu só apagar isso aqui. O ambiente, né? Do Aprender 3 e o curso. Eu vou, então, compartilhar a tela e falar dessas
dessas informações. Vocês devem estar vendo aí meu browser com o nosso ambiente Aprender, né? Daniel, talvez fosse bom colocar código e código de curso, código de inscrição, né, no chat. Eu vou colocar isso, por favor. Pode deixar que eu coloco aqui do lado. Tá bom, obrigado, né? Porque vocês precisam se inscrever aqui, é por aqui que vocês vão entregar relatórios, é aqui que nós vamos nos comunicar, do ponto de vista de documentos, né? Notas, relatórios, etc. Eu gostaria de abrir o plano de ensino, depois falar um pouco do cronograma. Esse é o plano de ensino, então estão aqui os nossos nomes e os nossos e-mails. Como o professor Adson adiantou, na nossa prática, o contato para dúvidas, esclarecimentos ou aviso de que tem algo errado é mais fácil feito diretamente na plataforma Teams, tá? Porque nós somos avisados, e e-mail às vezes. Eu esqueci de dizer, mas eu também sou vice-diretor da faculdade, tá? Então, e-mail institucional às vezes fica bastante cheio, né? Até que eu consiga ler tudo. Então, na própria plataforma ou no canal da equipe ou por mensagem individual. Semestre passado eu consegui responder as perguntas rapidamente, né? Mesmo em horários alternativos, aí, quando possível. E eu sei que o professor Adson e o professor Daniel também tem essa preferência, tá? De qualquer forma, o e-mail está aí. Os nossos horários de turma, aqui nós estamos aqui na turma 5A, na sexta-feira de 2 às 4. Essa é a senha, o professor Daniel também está colocando no chat. Para inscrição no Aprender 3, vocês precisam disso. Horários de atendimento, como eu falei, né? A dinâmica, né, vai seguir mais ou menos o seguinte formato. Nós vamos ter aqui encontros semanais, seja para apresentar um novo experimento a ser feito na forma de simulação, né? Nós não vamos ter prática presencial, conforme o CEP decidiu. Seja para apresentar um novo experimento, seja para tirar dúvida do experimento em andamento, né? Alguns deles têm mais de uma semana. Então, essa é uma oportunidade também de atendimento. Quando não for possível, se comunicar de preferência via Teams, nós podemos tentar resolver por mensagem ou marcando uma reunião num horário específico, né? Então, estão aqui as 3 sessões, né, com os 3 professores. Depois vou passar o calendário. A média final será a média aritmética simples das notas dos 3 professores, né? Então, cada professor vai fazer a sua avaliação. Já adiantando, eu e o professor Daniel faremos a média das nossas partes baseada em relatórios, né? As simulações, os projetos, as simulações serão feitos em dupla, ou, se necessário, em grupos de 3, mas nós preferimos a dupla. Como o professor Daniel vai aí iniciar já algumas informações da primeira parte, a gente tem trabalhado na forma de que vocês podem ir se organizando em turma, né, já hoje, usando aí o chat, etc. E isso já pode ser adiantado hoje. Então, essa turma tem 20 alunos, a princípio, é número par, vocês podem fazer em grupos de 2. Né? Sim, como eu ia falando, eu e o professor Daniel, em média de relatórios, o professor Adson incluiu testes, né? Ele vai falar disso mais na parte dele. E depois, definidas essas médias, a média dos 3 professores é a média final. Estão aqui as aulas em tópicos, né? Então, basicamente, previsão de 14 semanas. Nós estamos aqui na apresentação da disciplina. Em seguida, o professor Daniel tem a parte dele dividida, né? Tem metade aqui, metade no fim. E o professor Adson e eu temos 4 semanas seguidas. O professor Daniel quer falar alguma coisa já sobre a prática do simulador de circuitos? Eu sei que você vai apresentar mais tarde, mas fique à vontade. Sim. Daí eu já adianto também todas, né? Obrigado, Marisa. Então, pessoal, é isso, né? Que nas próximas 2 semanas, embora eu já vou começar adiantando hoje um pouquinho, vão ser 2 práticas aí para se familiarizar com o Spice e com o software que nós vamos utilizar, que vai ser o LT Spice, tá? Então, para a gente começar instalando o software e se familiarizando com os tipos de análise que você pode fazer. Essas são as aulas 2 e 3, tá? Que eu vou estar com vocês aqui nas reuniões síncronas de sexta-feira, nesse horário. E daí lá
12ª e 13ª semana, tá? Eu volto para uma prática, né, dividida em duas partes sobre amplificador transistorizado, né? Foi feito assim, né, dividido assim essa prática lá no final, para casar um pouco com a teoria aí. E essa parte final aí, né, nós vamos basicamente montar no SPICE, projetar, né, um amplificador de 2 estágios, tá, com um único transistor cada, para aplicações de áudio, tudo bem? E a ideia é interessante, né, que o SPICE permite você importar um arquivo de áudio e processar ele ali, né, eletronicamente, na forma de simulação, lógico, né? Dentro do software, gerar um áudio de saída, tá? Então, a ideia desse par de projetos aí vai ser fazer isso, né? Além de projetar, né, resposta em frequência, etc. do amplificador, tá? Fazer todos os tipos de análise e projetar, amplificar de fato, né, um sinal de áudio utilizando o LT-SPICE, né? Lógico que na simulação, mas já observando aí todos os efeitos, né, da amplificação no espectro de frequência, assim por diante, tá? Então, são essas, né, as aulas 2 e 3 e a 12ª e a 13ª, tá, que nós vamos estar juntos aqui falando sobre esses tópicos. Basicamente isso. Obrigado, professor Daniel. Em seguida, o Adson tem o bloco dele, né? Adson quer falar sobre as semanas 4 a 7. Sim, nós teremos nós teremos 3 experimentos, né? Os 2 primeiros vão ser de 1 semana e o terceiro vai ser vão ter 2 semanas, tá? E o terceiro vai ter um peso 2 vezes maior do que os outros, né? O terceiro vai ter o peso igual à soma do peso da primeira e da segunda semana, tá? A avaliação vai ser feita por relatórios e mini-testes, tá? E a nota vai ser, metade vai ser a média dos mini-testes, né? E a metade vai ser a média ponderada dos laboratórios. Então, é importante estudar, né, e se preparar bastante para os mini-testes, tá? Basicamente, a minha instrução, eu acho que no caso aqui de todo mundo, né, geralmente a gente vai sempre se reunir, né, e discutir, tirar dúvidas, né? Mas caso você perca a aula, por exemplo, deu algum problema na sua rede, caiu, a instrução é sempre simples. Vá no site do dia da aula e vá seguindo linearmente cada tarefa, tá? Assim você não vai se atrasar, tá? E depois tire a dúvida com o professor, né? E a gente vai estar sempre à disposição para tirar as dúvidas pelo aplicativo Teams. Então, repetindo, então, estudem agora o material que está aí nesse dia 1, né? Que tem algumas coisas minhas, né? Vai ter também uma parte do professor Daniel, né? E mais os mini-testes relativos à minha parte vai ser na semana 4, ok? Muito obrigado, então, e é isso aí. Obrigado, Adson. Esse material eu vou mostrar um pouquinho quando eu entrar na outra área do aprender, né? Em seguida. Bom, da minha parte, a gente vai estar nas semanas de 8 a 11, aí, essas 4 semanas. Elas vão ser dominadas pelo tema da fonte de alimentação, que é um dispositivo, é um circuito eletrônico muito importante, né? Está presente em qualquer aparelho que você liga a tomada para carregar uma bateria ou para que ele funcione, né? Com exceção dos motores elétricos, todas as outras coisas usam essa fonte de alimentação. A gente vai estudar aí diferentes configurações, as mais simples, né, baseadas apenas em transformadores e retificações de filtragem, as mais sofisticadas, que são baseadas em osciladores de alta frequência, né, e filtragem, que permitem aí um controle melhor, maior eficiência, o controle bivolt, que hoje é bastante comum, né, você liga o aparelho em qualquer, não interessa se está em 110 ou 220, e uma experiência sobre optoeletrônica no final, né, que eu fiz no semestre passado um circuito de catraca, né, um circuito que era interrompido e contava as pessoas passando. Essa parte
de optoeletrônica eu estou revendo, é possível que a gente mude alguma coisa e faça um tema um pouco diferente, mas será baseado em dispositivos optoeletrônicos, né? E depois o professor Daniel retorna, ele já falou sobre os novos experimentos dele, os últimos experimentos dele, e a gente está prevendo uma semana aí para ajustes, para necessidades, talvez uma mudança, talvez um imprevisto aqui no calendário, né? Alguma coisa que possa ficar para ser entregue no final. Ok? Bibliografia, a bibliografia da teoria, né? Os livros clássicos, o Hazavi e o Cedra. Eu vou também mostrar aqui, mais geralmente no nosso ambiente, vocês têm aqui um fórum de mensagens, pode ser usado. Nós temos agora o plano. Tem aqui um cronograma dessas turmas de sexta-feira para mostrar quais são os nossos feriados, etc., né? Então, essa é a apresentação do curso. Nós seguimos aí todas as semanas, com exceção do Carnaval. Claro que o Carnaval, sexta-feira do Carnaval não é feriado, e parece que não vai ser feriado nem segunda nem quarta, mas é para adequar as turmas, tá? Para as turmas não ficarem uma desfasagem em relação à outra. E a Paixão de Cristo, aí sim, é um feriado, né? Uma sexta-feira, a Sexta-feira Santa, e aí, naturalmente, nós não devemos ter aula, mas não há outros feriados, então toda semana estaremos aqui, começando ou continuando, né, simulações e atendendo a dúvidas. É claro que pode haver alguma mudança, isso será informado com a brevidade que for possível, né? E aquilo que o Adson estava falando, você tem aqui já, né, algumas aulas, as duas primeiras aulas vão estar visíveis para vocês. A aula 1 é uma introdução ao curso, né? E é uma página, e tem uma série de atividades chamando a atenção da nossa apresentação. Tem um vídeo com os professores se apresentando, com mais detalhes, né? E o professor, principalmente o professor Adson, preparou alguns materiais aqui que nós recomendamos fortemente que vocês acompanhem, mesmo porque será objeto de um teste quando o professor Adson assumir a turma, né? Não sei se o Adson quer comentar mais alguma coisa sobre essa parte, Adson? Ou o Daniel, fiquem à vontade. Não, eu acho que está bem autoexplicativo, né? Okay. Basta ler e acompanhando que vai ficar claro. Ok. Tá? Aí a parte da aula 2, o professor Daniel vai adiantar alguma coisa aí no final do nosso encontro. E eu acredito que era basicamente isso. Eu estou com um problema agora porque eu não estou tendo acesso à barra de ferramentas onde eu poderia passar para o... Bom, vamos usar o velho... aqui, agora sim. O velho Alt-Tab, né, da época dos computadores antigos. Eu acho que é basicamente isso. Esqueci alguma coisa, Daniel? Acho que não, Marisa, é isso daí mesmo. Ok, eu pergunto então se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. O Daniel ainda vai falar ainda sobre a atividade da... Vai, né, Daniel? Vou sim. E vocês vão se organizar em duplas, né? Se vocês puderem já falando sobre isso aí. Certo? Alguma dúvida? Parece que não. Então, acho que deixamos o Daniel aí com a turma para adiantar a parte da semana que vem. Certo, Daniel? Isso. E agradeço de novo a presença de todos. Desejo a todos nós um bom semestre. E acho que é basicamente isso. Ok. Agradeço também. Obrigado, pessoal. Quando terminar aí, eu posso pegar essa gravação e colocar, disponibilizar no canal dessa turma, tá? Para quem perdeu. Aqui nós temos... falta uma pessoa, falta um estudante, né? Pelo visto, apenas. A maioria está aqui. Ok? Ô Marisa, poderia colocar no YouTube para, na verdade, todas as turmas, porque teve alguns dias que não deu para gravar. Pode sim. Se quiser fazer isso, pode sim. Tá ok. Tá bom. Ok, pessoal, então. Obrigado, boa tarde. Professor, sim? eu tenho uma dúvida em relação aos relatórios, assim, eles têm que ser feitos no horário da aula, entregues no final? Não. É boa pergunta, a gente não falou isso, né? Nós trabalhamos com uma semana de prazo, tá? Então a gente chega aqui, uma semana do fim do experimento, né? Quando o experimento tiver 2 semanas, é claro, uma semana do fim
Nós apresentamos experimentos, fazemos uma aula expositiva dos conceitos envolvidos, né? Falamos algumas coisas relativas ao experimento, e vocês têm, então, uma semana para fazer as simulações e o relatório. Se o relatório for de uma semana, o experimento for de uma semana só. Então, o experimento não é feito no horário da aula, não. Tá? Certo, obrigado. Nada. Mais alguma questão? Então, estou me despedindo. Boa tarde a todos. Bom fim de semana. Boa tarde. Boa tarde, Romariz. Boa tarde, Adson. Obrigadão aí. Pessoal, então nós vamos seguir aqui, né? Porque, como o professor Romariz comentou, eu vou adiantar já a prática da semana que vem, né? E também foi bom que eles lembraram, né? É ideal, né? Se a gente já saísse do pós-aula aqui, né? Com as duplas definidas. Então, né, as práticas vão ser feitas em duplas. E daí eu recomendo aí, quem quiser já ir conversando entre si aí para definir duplas. E no final a gente fica aqui, tá? Eu vou fechar a reunião e eu vou ficar disponível aqui no fórum, né, no chat dessa equipe aqui, da turma 5, para colher os nomes, né? Então, por favor, né, coloquem ali, né, dê um copy-paste no nome de cada dupla, né, de preferência com sobrenome também, e daí a gente já faz isso, tá? Então, vamos não esquecer de no final ficar aqui e já definir as duplas. Além disso, né, a gente vou dar uma adiantada, tá? No roteiro da semana que vem, né, que é, de novo, né, aquele par de práticas aí para a gente instalar o LT Spice e se familiarizar com os tipos de análise que ele faz. Deixa eu compartilhar o meu browser aqui. Ok? Qualquer dúvida com relação, né, qualquer coisa aqui dessa prática, ou de forma geral aí, né, alguma dúvida que foi esquecida aí com relação à parte operacional aí do semestre, tá? Por favor, me interrompam, pode puxar o microfone. Eu tô com uma tela no lado aqui, né, com o chat aberto também, de vez em quando eu dou uma olhada, tá? Então, qualquer coisa me interrompam. Eu espero que todos estejam conseguindo ver, então, aqui o browser, tá? E, bom, uma vez, né, que vocês fizerem essas atividades introdutórias, que é, né, assistir alguns vídeos e também, né, tem também aí um questionário, tá? Esse questionário serve mais para balizar vocês aí. Quando o professor Adson voltar na aula 4, ele vai aplicar um testinho, né? Então, a ideia é que se você assistir os vídeos e conseguir responder as perguntas do questionário, você vai conseguir se sair bem no testinho, que para a parte do professor Adson vai valer nota, tá? Então, mas uma vez que vocês fizerem, né, assistirem esses vídeos, tal, vídeo introdutório, são vídeos curtinhos, tal, né, se possível, tá, a gente recomenda fortemente já ir seguindo, tá, os passos da prática 2, tá? Então, se você clicar aqui na aula 2, prática 2 não, né? A prática seria a primeira prática, mas é a segunda aula, tá? Prática com simulação, como eu mencionei, né? Clicando aqui na aula 2, você vai ver que tem um resumo das atividades que a gente já vai comentar, tá? Que eu estou apontando aqui. E depois, vocês são a turma 5, tá? Então, né, o quinto link aqui, depois do resumo das atividades, né, é o link para você anexar o relatório, tá? Vai ter uma semana, tá, após, né, a sexta-feira que vem, né? Então, de novo, é a aula 2, ela acontecerá na sexta-feira que vem, a gente só está adiantando ela aqui. Então, na prática, você vai ter 2 semanas, porque uma semana após a aula que vem, exatamente, na meia-noite, né, vocês vão utilizar esse link, que é uma tarefa dentro do ambiente do Aprender aqui, para anexar o relatório em PDF. Tudo bem? A gente já vai falar aqui, né, do roteiro, das instruções para fazer o relatório. Que mais, né? Observação que acho que é importante fazer aqui, né? Vai ter opção para cada aluno anexar o relatório, tá? Uma vez definidas as duplas, basta que um aluno, tudo bem, da dupla,
anexe, né, aqui na tarefa, clique na tarefa e anexe o relatório, tá? Não precisa os dois mandar, não precisa ter redundância, né? Vai ser um relatório só por dupla e não tem problema com relação à avaliação se só um anexar, mas pelo menos um dos integrantes da dupla tem que anexar, tudo bem? O relatório em PDF. Outra coisa, né, com relação a isso, não é necessário, no primeiro momento, tá, anexar o arquivo de simulação do LTSpice. Mas a gente pede, de forma geral, aí, em todas as práticas, tá, que as duplas guardem, né, essas simulações, pelo menos até o fechamento das notas lá no final do semestre, tá? Porque qualquer problema aí com relatório, qualquer coisa, né, a gente pode, nesse tipo de situação, né, pedir para ver a simulação, tá? Então, não é prático, né, analisar a simulação de todo mundo, o arquivo de simulação, tá? Isso vai acontecer, né, se tiver dúvidas dos relatórios ou coisas do gênero aí, tá? Então, a gente pede que guarde os arquivos e submeta aqui só o PDF do relatório, beleza? Então, é nesse link aqui, tá? Vai ficar para o dia 19 de fevereiro, que é uma semana, né, depois da aula 2, que é a aula da semana que vem. Aí, se você vier aqui, né, e clicar em resumo das atividades, você vai ver, tá? Umas atividades preparatórias, vídeos e links, né, para o roteiro, que é esse cara aqui, e outro material que eu já vou comentar, tá? Então tem uma pequena descrição do objetivo da experiência, esse vídeo, né, que quando eu for falar do roteiro eu vou comentar um pouco mais sobre ele, mas basicamente é um mini tutorial, parte 1, né, de um mini tutorial onde são abordadas dois tipos de análise, né, do LTSpice, que são análise DC e análise de transiente, tá? Esse vídeo também está dentro do roteiro. Aqui você tem o roteiro, né? Eu vou comentar ele em mais detalhe a seguir. Depois do roteiro, você tem um link com a página de instalação do LTSpice. Se você clicar aqui, tá? Você vai cair na página da Analog Devices, onde tem os dois links, né, de instalação, tá? Os dois links para você baixar, né, o LTSpice, tá? Para Windows e para Mac, né? Não tem para Linux, quem usa Linux, né, talvez uma saída aí é usar o Wine, né, dentro do Linux, alguma forma de você rodar o software para Windows dentro do Linux, né, mas não tem uma versão do LTSpice para o Linux, né. A instalação, tá, é bastante simples, você baixa, ele é razoavelmente leve e segue os passos, tá, e é tranquilo. De qualquer forma, nesse vídeo aqui onde está acontecendo o primeiro tutorial, tal, a primeira coisa que eu faço no vídeo é baixar o software e instalar, né? Então você pode dar uma olhada ali, mas de forma geral o pessoal não tem tido problema com relação a isso daqui, tá? Então versão para Windows, versão para Mac. O que mais que a gente tem nessa página, né? Aqui tem, né, logo em seguida, é um material complementar que é como fala, né? Não é um tutorial, né? É um manual do LTSpice em português. Tá? Esse é um manual de umas 50 páginas, pode ser utilizado como uma boa referência para consulta. Ele está aqui porque ele foi inteiramente escrito em português, né? Acho que num trabalho de graduação de curso, tal, tá? De algum aluno em 2017. Então, tem aí, né, os aspectos básicos do LTSpice e um pouco mais de detalhe do que a gente vai poder cobrir nos mini tutoriais em vídeo, tá? Mas a ideia é que você utilize isso aqui, né, se for necessário, como uma alternativa, porque tem uma infinidade de recursos na internet que você pode achar, e o próprio Help Topics lá do LTSpice, embora esteja em inglês, ele é bastante completo. Se você quer saber como fazer alguma coisa, você pode usá-lo também, né? Isso aqui está mais como uma alternativa em português para isso, tá? Então não é um material básico do curso, mas é um material complementar para auxiliar nesse sentido aí, tá? Uma referência em português. Depois disso, né, que é esse link aqui,
você tem um outro vídeo, tá? Que o professor Romariz fez para auxiliar quem vai, né? Nos outros semestres foram poucas pessoas, né? Mas quem vai utilizar o LT Spice no macOS, tá? Então ele está usando o macOS para desenvolver os roteiros, experimentos e tal, e tem algumas diferenças na interface, embora, né, a versão para Windows e a versão para Mac, né, elas sejam equivalentes, né? Por exemplo, né, no Mac você tem que algumas operações aí, né, como colocar componente no esquemático, rodar simulação, né, você vai fazer de uma forma um pouco diferente ali. No Windows você tem botões específicos, né, e abas. No Mac você clica com o botão direito do mouse para fazer algumas coisas. Então tem algumas diferenças aí, mas é só a parte operacional da interface gráfica, né? Tudo bem? Então, mas você tem esse vídeo aqui que vai auxiliar, tá? Então quem for fazer isso pode ver esse vídeo. E por fim, né, você tem último recurso aqui, né, que são só observações, um documento aqui para balizar e padronizar o relatório, tá? Então tem um formato de capa aqui, né, relatório da prática número tal, número e nome de cada um dos integrantes da dupla, né, eventualmente se for necessário formatil, mas como essa turma tem número par de alunos, tá? Imagino que vão ser só 2 alunos aqui, por cada uma das práticas. Não é necessário assinar, né? Esse roteiro aqui foi feito para o ensino presencial, tá? Então você não precisa assinar e escanear, tudo bem? Mas só para ser usado, né? Como consulta aí, tá? Com dicas gerais com relação ao formato do relatório. Não precisa estar necessariamente nesse formato, né, mas tem que estar formatado adequadamente o relatório, com capa e etc. Eu vou comentar alguns aspectos gerais aqui, né? Você tem a introdução, tá, o que eu recomendo que não é necessário você fazer uma introdução muito extensa, tá? Não é necessário reproduzir o que está lá no roteiro, né, da prática na introdução. Então a teoria que está lá não precisa reproduzir ela aqui, isso é redundante, né? Você introduzir o que vai ser feito na prática ali em palavras, tá? De forma sucinta e aspectos teóricos aí adicionais você pode colocar na introdução, tal, mas não precisa se estender demais nem reproduzir a teoria do roteiro, tá? Que mais, né? Aí dicas gerais, tá, pessoal? Legendas, né, de figuras e tabelas, tá? A gente recomenda ser um pouquinho específico aí no que vai escrever, né? Por exemplo, né, não colocar todas as legendas de figura em que você está colocando algum esquemático de circuito, tá? Porque você vai, né, desenhar os circuitos no LT Spice, simular e obter, por exemplo, formas de onda ou tabelas aí como resultado das simulações e vai documentar isso no relatório, né? E na legenda onde dessas figuras e dessas tabelas, tá? Ser um pouco específico com relação ao qual que é o conteúdo da figura ou da tabela ali, né? Então, legendas do tipo esquemático do circuito, coisas muito genéricas assim, tá? Não é legal, tá? Inclusive a razão de descontar um pouquinho de ponto com relação a isso daí. Está no aprender. Isso aqui está no aprender e eu espero que vocês já estejam com acesso aí, tá? Por favor, entrem no aprender e vocês podem ir verificando essas coisas que eu estou falando. Mesma coisa que eu falei sobre a introdução, né? A conclusão do relatório, tá? Nada muito genérico, né? O experimento, a simulação bateu com a teoria, a simulação deu certo, tá? Fazer comentários que, né, são um pouquinho mais específicos ali com relação ao que você está fazendo, tá? Mas, de forma geral, é isso, né? E daí a formatação, né? Enumerar equações, se tiver equações, se tiver referências adicionais, tá? Colocar elas no final, tá? Então, formato usual aí de fazer relatório, tá? Que a gente tem que
e aprendendo a fazer ao longo do curso, né? Então, é basicamente isso aí, um guia, um roteiro, tá? Bom, depois, né, tá dito aqui que vocês vão ter uma semana, né, depois da aula 2 para entregar o relatório, tá? Então, isso é dia 19, como eu falei, nesse caso aqui. E aqui é um comentário que ficou do semestre anterior, tá? Se necessário, você pode usar a plataforma Teams, mas apague isso aqui, tá? Então, a ideia é você anexar aqui no Aprender mesmo, onde eu tinha acabado de falar, né? Deixa eu voltar lá. Vai lá na aula 2, tá? Vê qual que é a sua turma aqui, turma 5, você clica aqui e anexa, tá? Isso aqui tem dado bem certo e sem problemas, tá? Ok, então vou voltar aqui e comentar um pouco mais o roteiro da prática, tá? Alguma dúvida aí, pessoal, até agora? Espero que esteja tudo tranquilo. Se você clicar aqui no roteiro da prática, você vai abrir isso daqui, tá? Roteiro da prática da aula 2, que é da semana que vem. Tem 3 sessões, ok? A primeira sessão é objetivo geral e descrição, né, do SPICE. A segunda sessão tem uma tabela aqui, né? Na verdade, estão enumerados aqui os itens, tá? Da interface gráfica. Então, você tem as diferentes abas da interface gráfica. Ela vai ter, né, vários itens aqui. E esses itens, eles estão, né, descritos sucintamente aqui, os principais, né, na seção 2 do roteiro, tá? Então, tá assim, né, porque roteiro inicial para você se familiarizar com o SPICE, né? Então, tem uma introdução geral aqui, descrição da interface, e só na seção 3, tá, tem as atividades, né, a tarefa preparatória e as atividades que são para serem feitas aí, né, e entregues no relatório, tá? Isso está na seção 3. Eu vou comentar aqui um pouco mais detalhe, tá? Já vou comentar nessa aula, a gente vai disponibilizar esse vídeo aí para vocês verem posteriormente, daí na aula que vem, né, eu vou voltar aqui para, eventualmente, comentar sobre dúvidas que ficarem com isso aqui, né, para quem já começou. Não vou repetir, né, o que eu vou falar hoje, porque a gente vai disponibilizar o vídeo, e também, né, na aula que vem eu já vou adiantar, tá, o roteiro da aula 3. Então, basicamente, né, essa explicação que eu vou fazer aqui agora, eu não vou repetir na aula que vem, tá? Bom, vamos lá. A primeira sessão, como eu falei, é objetivo geral, né? No caso dessa primeira prática, é você se familiarizar, né, com 2 tipos de análise, né? Análise DC e análise de transiente no LT SPICE, tá? O SPICE, né, significa isso aqui, esse acrônimo, né? Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, que em português seria algo como programa de simulação com ênfase em CI, tá? Circuito integrado, tá? E o SPICE aí, né, tem diferentes programas que vocês podem encontrar aí, né? Talvez alguns de vocês estejam familiarizados com algum programa que não necessariamente é o LT SPICE, né? Mas diferentes programas usam, né, esse acrônimo aqui no nome, né? SPICE, porque essencialmente esses programas, tá, são baseados no mesmo conjunto de métodos e, né, tem um conjunto em comum de tipos de análise, tá, que eu vou descrever de forma sucinta aqui, né? O SPICE original, ele foi desenvolvido como uma tese na verdade, ele começou como um trabalho de conclusão de curso, né? Terminou como uma tese de doutorado na Universidade de Califórnia, Berkeley, por um aluno, então, né, que chamava Larry Nagel, tá? E ele se baseia em 3 métodos, né? O primeiro deles é o método da análise nodal modificada, tá? Então, você vai montar um circuito lá no SPICE, ele vai resolver, né, as tensões nodais do circuito e, a partir disso, calcular outras grandezas, como as correntes nos ramos, né, usando análise nodal, a mesma que a gente vê introdução em circuitos elétricos 1, introdução a circuitos elétricos e assim por diante, tá? Modificada, né, com algumas modificações aí para lidar com alguns elementos, como indutores e fontes de tensão, né,
mas é análise nodal, tá? Implementada computacionalmente. Então, todo o programa SPICE vai ter em comum isso daí, ser baseado nesse método, e além desse método, tem outros dois, né? O segundo método é o método de Newton-Raphson, tá? Que é um método utilizado para tratar os componentes não lineares, né? Se vocês lembrarem da teoria de circuitos, né? A análise nodal você usa para tratar circuitos que são lineares, invariantes no tempo, né? Toda aquela história, né? E outros componentes, né? Como transistores e diodos, eles são não lineares, né? Basicamente os componentes que a gente vê na teoria de eletrônica aí, né? São não lineares. Então, diodos, válvulas também, né? Se comportam de forma não linear. Então, é necessário fazer uma linearização, tá? E o que o SPICE faz é definir aí um conjunto de componentes equivalentes. Um conjunto de componentes equivalentes aí para cada elemento não linear, né? Por exemplo, um diodo vai ter no seu modelo SPICE ali um resistor e uma fonte de corrente, né? Então, esse método traduz cada componente não linear em um conjunto de componentes lineares e resolve iterativamente, tá? É um pouquinho mais envolvido que isso, mas é basicamente isso. Então, o método de linearização de componentes não lineares e que, em conjunto com a análise nodal, né, utilizado para resolver o circuito, tá? E, por fim, né, você tem o método de integração numérica, tá? O SPICE, inclusive é objeto aí dessa primeira prática, ele tem análise de transiente, né? Que apesar do nome, ela serve para você simular qualquer circuito no domínio do tempo. Então, imagina que no seu circuito você tem fontes de tensão e corrente com sinais que variam no tempo, né? Pode ser senoidal, sinal AC, ou, por exemplo, o sinal de áudio, a gente, né, vai tratar aí na última prática, que é um sinal que nem é periódico, mas que varia no tempo, né? E aí o SPICE vai calcular, né, as grandezas do circuito, as tensões em todos os nós e assim por diante, em função do tempo também, de acordo com o que é gerado pela fonte ali, né? Para isso ele usa métodos de integração numérica, como, né, a regra do trapézio, tá? E esse outro método aqui, o método de Gear, né, que são, no caso do LT-SPICE, os dois que ele utiliza. Tudo bem? Então, o método de integração numérica, que inclusive é uma opção, né? No LT-SPICE você pode optar, né? Uma das opções ali é usar um desses dois métodos de integração. Então, esses métodos vão ser usados na análise de transiente, tá? Na análise no domínio do tempo, né? Em linhas gerais aí, numericamente aí, o que o método de integração vai fazer vai ser discretizar o tempo, né? Definir um passo de tempo. Esse passo de tempo pode ser variável, mas vai ter um passo de tempo. Então, a partir de um tempo inicial, tá? Ele vai calculando sucessivamente, né? Para tempos discretos, né? As tensões nodais do circuito e assim por diante, tá? Então, isso é o terceiro método em comum aqui que tem, né, nos programas SPICE, tá? Integração numérica, análise nodal modificada e o método de linearização aí, Newton-Raphson, tá? Então, baseado nesses métodos, tá, tem uma série de análises que você pode fazer, né? Algumas vão usar só alguns dos métodos, outras vão usar todos os métodos, né, como análise de transiente. O primeiro tipo de análise, que está listado aqui embaixo, é a análise DC. Tá? Ele vai calcular potenciais DC no seu circuito. Tá? Então, tensão e corrente DC. Vai gerar uma tabela. Com isso daí, você, por exemplo, pode determinar o ponto de polarização de um transistor, né, num circuito de polarização, para que esse transistor opere, né, como um amplificador, por exemplo. Então, a análise DC, né, você vai calcular aí as componentes DC de tensão e corrente do circuito, tá? Análise AC, segundo tipo de análise, tá? Vai ser uma análise no domínio da frequência, né? Então, a gente pode, né, colocar assim, de uma certa forma, é dual, né, da análise de transiente, que é uma análise no domínio do tempo,
Tá? Então, análise AC no domínio da frequência, análise de transiente no domínio do tempo. E na análise AC, né, o programa vai fazer isso, né, resolver o circuito no domínio da frequência. Ele também, né, permite você obter a resposta espectral de uma determinada grandeza do circuito, né? Então, as tensões e correntes e tal. Você vai definir aí na análise AC uma frequência inicial, uma frequência final e um passo de frequência, né? E aí você vai ter as tensões e correntes no circuito em função da frequência, se você faz esse tipo de análise, né? Basicamente isso. Então, você pode calcular, né, um ganho de tensão, né, tensão de um amplificador, né, tensão na saída sobre a tensão na entrada em função da frequência e assim por diante. Tá? Então, análise no espectro, aí, análise na frequência, tá? E análise AC. Análise de transiente a gente já comentou, né, embora o nome seja esse aí, você não vai usar ele só para calcular transientes ou, né, coisas do gênero. Qualquer análise que você for fazer no domínio do tempo, né, você vai usar análise de transiente. Então, você vai poder plotar, né, fazer um gráfico das formas de onda, das tensões, né, caindo sobre cada um dos ramos, dos elementos do circuito, ou tensão em nó do circuito, e assim por diante. Tudo no domínio do tempo, tá? Então, né, uma outra coisa que é interessante falar, né, análise de transiente tem um paralelo aí com o osciloscópio, né, em termos de instrumento de bancada, e a análise AC tem um paralelo aí, né, na vida real, né, em termos de instrumento de bancada, com um analisador de espectro, né. Bom, aí, para falar das outras análises, né, essa quarta análise que está listada aqui, né, 1, 2, 3, 4, é a análise de curva de transferência DC ou varredura DC, né, eu prefiro, né, em que o programa vai fazer uma varredura DC, né, exatamente isso. Então, imagina que você quer pegar uma fonte de tensão DC que você tem no seu circuito e ver o que acontece com as tensões e correntes no circuito se você varre essa fonte de tensão. O que é varrer? Né? A mesma coisa quando eu falei de varredura em frequência, né? Você partir de um valor de tensão inicial para a fonte de tensão ali, eu estou dando só como exemplo, né? Até um valor final de tensão com um passo, né? Então, por exemplo, né, você quer que uma fonte de tensão do seu circuito varie de 1 volt até 20 volts, com um passo de 2 volts, e quer ver a curva, a tensão na saída ou a tensão sobre uma carga, sobre um resistor, em função dessa tensão variável na entrada. Então, você faz varreduras no circuito. Então, esse tipo de análise serve para isso daí, né? Bastante útil para você levantar curva de resposta de amplificador e tal. Então, essa análise aí, tá? Essa era a quarta. A quinta análise é a análise de função de transferência. Essa análise vai permitir você calcular a impedância de entrada, impedância de saída, né? Vai gerar uma tabela, tá? Impedância de entrada, impedância de saída e a função de transferência, né? Que é a razão entre uma variável de saída do circuito e uma variável na entrada, né? Vamos tentar ser mais específico aí. Imagina que você definiu uma tensão de saída, né, e uma tensão de entrada, que pode ser a tensão da fonte, tá? A análise de função de transferência vai te dar essa razão aí, só que é um valor numérico, né? Não é o espectro, né? Não é isso aí na frequência, é um valor numérico. Então, impedância de entrada, impedância de saída e essa função de transferência, tá? É uma análise simples que te dá esses 3 valores aí, numa forma de tabela, tá? E, por fim, você tem a análise de ruído, né? A análise de ruído é importante aí para determinar a figura de ruído, né? Imagina que você tem vários estágios de amplificador, cada um vai adicionando ruído um em cima do outro, né? E, enfim, outras aplicações e tal. De forma geral, nós não vamos... Então, você poderia, né, calcular a figura de ruído e tal. Nós não vamos tratar, tá, dessa análise, né, nessa disciplina aqui, laboratório de eletrônica, né? Então, nós vamos tratar dos 5 primeiros tipos aqui. Nessa prática aqui, né, vai ser análise DC, a primeira, tá? E análise de transiente. As outras 3, a AC, curva de transferência DC e análise de função de transferência, vão ficar para a semana que vem, tá? Então, a gente vai mexer com cada uma dessas
dessas 5 tipos de análise aqui que eu acabei de descrever. Tudo bem, pessoal? Isso foi um apanhado geral aí do que é o SPICE e do que ele pode fazer, tá? E daí, a seção 2 eu também vou tentar falar de forma sucinta aqui. Ela é aquilo que eu comentei, né? Você tem as abas da interface gráfica da versão para o Windows, tá? Onde cada item de cada uma das abas está descrito aqui. Eu vou cobrir aqui alguns que eu considero mais importantes, né? Está aqui como referência e para você dar uma olhada geral no inicial para se familiarizar, tá? Então, esse primeiro item, né, que você tem aqui na aba do File, né, arquivo, New Schematic, permite você abrir um novo esquemático para desenhar o seu circuito, tá? Que mais? Aí você tem um monte de itens aqui, né, que servem para você, botões e tal, que servem para você colocar um componente, né, no seu circuito, né, esse componente aqui, o item 6, rotacionar componente, né, atribuir um nome, né, a um nó do circuito, tá? Então, esse label net aqui serve para isso, né? O SPICE vai definir, vai fazer análise nodal e tal, e vai definir nomes próprios, né, que às vezes nem são tão interessantes aí para a gente, né? Para os nós do circuito, às vezes você quer dar um nome para um nó de saída, né? Por exemplo, né, chamar o nó de entrada de in, o nó de saída de out, ou o nó enfim, né, do coletor do transistor, você quer dar um nome específico lá, coletor 1, tal, então você vai usar isso daqui, tá? Então, deletar componente, mover componente, arrastar componente, tá? Dei uma olhada nessas coisas e uma fuçada, né, recomendo aí, né, e montar um circuito e tentar fazer essas operações aí sobre os componentes, tá? Para se familiarizar. Deixa eu ver. Tá. Aí, como eu falei, né, eu vou pegar alguns itens que eu considero mais importante e comentar aqui. Painel de controle, tá, pessoal? Esse 36 que está na aba Simulate, aqui, né? Simulate. Então, simulação, simular, né? Painel de controle, tá? Que tem também um botão na interface aqui com um martelinho, tá? Ele permite você, vai abrir uma janela, né? Com algumas abas aí com opções do SPICE, tá? Opções relacionadas com a interface mesmo, né? Por exemplo, você mudar a cor de fundo da janela ali onde você tem as formas de onda, né? Ou mudar a cor das linhas, tal, você pode fazer através disso daqui, né? Além de outras opções, né? O método de integração que eu falei, né? Opções específicas ali dos métodos usados, tá? Você vai fazer aqui, né? Algumas coisas, né? O SPICE também ele foi feito todo inicialmente ali de tal forma que ele era, né, utilizado sem uma interface gráfica, né? Lá na década de 60 não tinha uma interface gráfica, então você fazia tudo por linhas de comandos, tá? E inclusive, né, quando eu fiz graduação era muito mais semelhante a isso do que a interface gráfica era muito mais crua do que ela é hoje em dia, né? Ela foi se refinando, né, nas diferentes versões do SPICE aí e tal. Então, mas, né, ainda, né, você consegue fazer várias coisas no SPICE, né, com os comandos SPICE aí, que muitos deles são os originais, né? Então, por exemplo, muitas opções, você pode ir lá, né, você vai ter um comando .option, e você define lá uma variável, né, e assim por diante. Então, mesmo no LT SPICE, você consegue operar dessa forma aí, né? Você arrasta uma diretiva, né, uma linha de texto para sua interface gráfica e define, né, alguma variável, alguma opção, o tipo de simulação que você vai fazer e tal. Então você consegue fazer isso através do painel de controle ou dos botões da interface gráfica, mas também, tá, por linha de comando, como ele era feito originalmente no SPICE, né? Beleza? Então esse painel de controle vai ter várias opções aí do software. 37, tá? Esse botão aqui que ainda está na mesma aba, né? Que é a aba de simular aqui, Simulate, tá? É esse último item aqui, tá? Que é Edit Simulation Command, né? Editar comando de simulação, tá? Aqui que você vai definir
o tipo de simulação, né? Aquelas 5 ou 6 que a gente mencionou no começo. Tá? Se você quer fazer análise de DC, análise de transiente, função de transferência, varredura, etc., você vai definir aqui, além, né, de alguns parâmetros, né? Por exemplo, análise de transiente, você vai definir o passo de tempo, né? Vai determinar aí, né, a convergência da simulação e assim por diante, tá? Você vai ter isso aqui. No Mac é simples, mas a interface gráfica, ou seja, vamos colocar de outra forma, né? No Mac você tem todas essas opções aqui, só que a forma de você chegar nessas opções também lógico, dá para fazer as coisas por linha de comando, né? Arrastando linha diretiva ali para a interface, mas ele também tem os botões de atalho para fazer as coisas, tá? Só que a forma como você vai acessar é diferente, tá? Muitos dos botões não vão estar bem na cara aqui, né? Você clica com o botão direito e vai abrir uma aba e você vai achar o botão ali, tá? Então tem os mesmos recursos e botões e tal. Então não é exatamente igual, mas também tem uma interface gráfica razoável, tá? Que dá para você fazer tudo aí sem ter que fazer por linha de comando, tá? Então, no Mac, beleza? Então dê uma olhada de forma geral e nessas coisas que eu estou comentando aí, vocês dêem uma fuçada a mais, porque você vai abrir janela e vai ver o que tem dentro e tal. E que mais? Espera aí. Aqui, ó, vou comentar só um sumo aqui do que eu considero mais importante, beleza? Esse 42 aqui, onde ele está? Ele está em Tools, tá? Esse globo aqui, né, terrestre, com esse Sync Release, tá? Ele sincronizar a distribuição do LT-Spice, tá? Então, basicamente o seguinte, né, o LT-Spice ele vai ter bibliotecas de componentes, né? Então, você imagina aí transistor, diodo, componente optoeletrônico, tudo que é componente, né, que você tem na vida real lá, um transistor real, tal, né, grande maioria, você vai encontrar os modelos de SPICE deles no site dos fabricantes, na internet, né, quem mexe com SPICE sabe disso, né, os arquivos .model ou coisas do tipo aí, que vão ter os comandos lá com o modelo do componente, né, do componente que existe na vida real. Mas o LT-SPICE, né, no servidor lá, ele tem um conjunto de modelos que eles vão sempre atualizando, né? Então tem mais e mais, né? De tempos em tempos eles vão incluindo transistores, outros componentes que eles vão atualizando aí e vão incluindo os modelos. Se você clicar nesse botão de sincronizar distribuição aqui, né, Globo, ele vai pegar e importar, né, baixar aí para sua máquina os modelos mais recentes, tá? Então é recomendável fazer isso periodicamente, tá? Porque você vai baixar o LT-Spice e instalar, ele vai ter uma biblioteca meio crua lá, né? E daí, se você for atualizando a distribuição aqui, você vai tendo sempre os componentes mais recentes, tá? Dá para você sempre importar componentes na mão, na unha lá, né? Pegar o arquivo e incluir dentro do seu o link para o arquivo aqui dentro do seu arquivo de simulação, tal. A gente vai nos tutoriais aí ver algumas formas de fazer isso, né? Mas é bom você estar com a biblioteca atualizada, tá? Bom, deixa eu não me delongar aqui também. E daí, né, a última coisa que eu vou comentar é esse Help Topics, tá? Acho que tá mais para baixo, né? Tá em Help, né? A lunetinha aqui, a luneta, Help Topics, tá? Daí você tem como é que fala aí, né? Uma janelinha de busca e também os tópicos listados, tal, que você pode buscar aí, né, ajuda sobre como fazer alguma operação dentro do LT-Spice. Então, o Help é bastante bom, tá em inglês, mas é recomendável utilizar ele, tá? Então é isso, tá, pessoal, dessa parte, né? Se baixem o programa, tá? Dê uma fuçada, melhor forma, né? Sem medo aí, fuçando, tentando montar circuito e para isso, né? Utilizem isso aqui, né? Dê uma tapa geral aí para se familiarizar onde está, pelo menos as coisas principais aí, como é que você coloca componente, como é que você coloca resistor,
como é que você abre um esquemático novo, essas janelas que tem as opções aí que eu comentei, né? Dê uma olhada, tal. E uma outra coisa que é muito tranquilo de fazer e eu recomendo, né? Lógico, né? Façam um roteiro aqui do que está proposto primeiro, mas depois vocês podem ir no YouTube, na internet, e, né, tem um monte de vídeos aí, que muitos deles são confiáveis, tal, né? Ensinando a você montar um circuito de uma determinada coisa e tal. Então, você fazer esse tipo de coisa aí pode ajudar nessa etapa de familiarização para quem não tem familiaridade com Spice ou com LT Spice especificamente, ou com Spice de forma geral, beleza? Ok, tá? Tranquilo essa parte aí, né? Eu estou dando só uma... De novo, né? Isso aqui que eu estou falando a gente vai disponibilizar, mas é uma visão geral, tá? Tem que ir fuçando e tal. E agora eu vou comentar rapidamente aqui, tá? Brevemente, o roteiro, o que é para ser feito, e daí que vai ter que constar o resultado dessas atividades aqui, né? Dessas simulações, vai ter que constar no relatório da semana 2, né? Tá? Então, aqui, de novo, está repetido aqui, né? O objetivo é se familiarizar com os dois tipos de análise, tá? Ponto de polarização DC e análise de transiente. E você tem repetido aqui o link para o vídeo no YouTube com um tutorial, mini tutorial de 10 minutos, né? Disso daí, tá? Mostrando aí como você monta básico do básico de uma simulação de análise DC e uma simulação no domínio do tempo, que é análise de transiente, tá? Então, deem uma olhada nesse videozinho também aqui, antes de fazer qualquer coisa. E daí, após assistir o vídeo, vocês vão montar alguns circuitinhos bem simples, né? Nem componente eletrônico vai ter aqui, né? Basicamente é um divisor de corrente, e é isso para essa parte aqui, né? E você vai realizar análise DC e análise de transiente nesse circuitinho simples, tá? Então é só fonte e resistor mesmo, tá? Porque é justamente para você se familiarizar com a análise, né? E daí você vai fazer o seguinte, né? Além disso, tem o seguinte, tá? Para que cada dupla monte um circuito com componentes ligeiramente diferentes, eu estou fazendo dessa forma aqui, né? Você vai escolher um dos integrantes da sua dupla, pode ser qualquer um dos dois, né? Mas uma vez que você escolheu, daí você vai ser consistente com essa escolha, e pegar os números o número de matrícula, né? Os dígitos, tá? Então, dessa forma aqui, A é o primeiro, I é o último, e vai montar o circuitinho que está proposto aqui, usando esses dígitos, tá? Então, A vai ser o primeiro dígito lá, né? E assim por diante. Então, primeira coisa, né? Você vai fazer uma análise de ponto de operação DC, tá? Esse parágrafo aqui. Vai montar um divisor de corrente, tá? Uma fonte de corrente em paralelo com 3 resistores, R1, R2, R3, né? Aí, por exemplo, o R3 lá você vai ter que, né, configurar ele lá para ter um valor de DE quiloohms. O que significa isso, né? Você vai pegar o quarto e o quinto dígito, né? Por exemplo, se for 5 e 6, né? O R3 vai ter 56 quiloohms. Tá bem claro? É bem tranquilo, né? Então, você vai montar o circuito e atribuir os valores aí dos componentes dessa forma, usando o número de matrícula, né? A fonte de corrente, que para essa é uma análise DC, então você vai ter que ir lá e usar uma fonte DC de corrente, né? Porque para fazer análise DC é isso aí. Ela vai ter que ter 0, BC miliamperes, né? Então 0, o segundo e o terceiro dígitos, né? De novo, se for 1 e 9, né? 0,19 miliamperes, tá? Isso daí, tá? E daí rodar uma análise DC, que vai te dar as tensões e correntes DC ali, né? Em cada ramo e tal. Vai gerar uma tabela, né? Incorpora essa tabela no relatório de forma adequada, com legenda e tal. E é basicamente isso daí. Ela vai variar de grupo para grupo, porque cada grupo vai ter um conjunto de componentes, mas é bem simples, né? E que mais, né? E aí a dúvida que surge aqui é o seguinte, né? Tem, lógico, né? Sempre algum número de matrícula aí que vocês escolherem vai ter um dígito ou um par de dígitos que é 00, né? E se você colocar lá uma fonte de corrente que gera 0 amperes, não vai acontecer nada no seu circuito, né? Porque não vai ter fonte, a fonte vai estar gerando corrente nenhuma, não vai ter corrente em lugar nenhum, nem tensão em lugar nenhum.
Então, ou resistência, né? Se você curto-circuitar aqui um resistor, botar uma resistência nula é um curto, né? Nesse caso aqui, todos os resistores estão em paralelos, então esse curto vai curto-circuitar tudo, então você não vai ter nada, né? Então, se for 0,0, você escolhe um valor, pode ser 10, por exemplo, né? E comente no relatório, tá? No número de matrícula do aluno, fulano de tal, né? Os dígitos X e Y eram 00, então nós escolhemos, né, o valor YZ e toca o barco com esse novo valor aí, mas deixa isso claro no relatório, tudo bem? Beleza. Essa é a análise DC, tá? Análise de transiente, que é a próxima, e todos os outros itens aqui vão ser em cima da análise de transiente, tá? Então cada parágrafo aqui é uma atividadezinha que você vai fazer, tá? Vai ser no mesmo espírito, tá? Você vai montar o circuito, ou utilizar alguns componentes do mesmo circuito, né, e modificar alguns, mas tudo de acordo com o número de matrícula, ok? Então aqui você vai fazer uma análise de transiente, tá? Análise de transiente é análise no domínio do tempo. Você pode botar uma fonte ali que vai gerar um sinal no domínio do tempo, então senoidal, onda triangular, ou até coisas aperiódicas, né? Você pode, aqui você poder, mais para frente a gente vai ver que você pode importar um sinal de áudio que nem sequer é periódico, né? Um sinal no domínio do tempo qualquer e tal. Você pode importar sinais, né? Que você especifica através de uma tabela, né? Imagina que você tem lá, você quer importar um sinal maluco ali, que você tem os pontos ao longo do tempo que você obteve experimentalmente, por exemplo, né? Dá para fazer isso também e tal. Então, análise de transiente vai ser análise no domínio do tempo que vai permitir fazer tudo isso aí que eu estou falando. E aí você vai fazer uma análise de transiente com o mesmo circuito, só que agora no lugar da fonte DC, ele vai ter uma fonte de corrente que vai gerar uma onda triangular. A triangular 0,BC miliamperes de amplitude, tá? Então amplitude, valor de pico, né? Dá para falar assim, né? Para onda triangular. Amplitude, né? 0,BC miliamperes. Período, né? A milissegundos. Então o primeiro dígito aqui vai ser o período em milissegundos. Tá? Então você vai ter uma frequência correspondente e vai rodar a fonte assim. Monta o circuito, coloca a fonte adequada para análise de transiente. Tem uma fonte que você usa para análise de transiente, tanto de tensão quanto de corrente. E daí você vai mostrar, né, o que está pedido aqui. Tá? Mostre os gráficos das correntes na fonte e através de cada um dos resistores, tá? Ainda o divisor de corrente, com 3 resistores em paralelo lá, mostrar essas coisas no domínio do tempo. Então vai ter uma forma de onda lá. Na hora de mostrar esse gráfico no relatório, tá? Utilize o bom senso, né? No sentido de que se você pode rodar a simulação, né? Você vai ver lá, né? Para rodar a análise de transiente, o tempo de simulação é um dos parâmetros que você vai ter que definir. O tempo inicial, o tempo de simulação. Você pode rodar ele por o tempo que você brincar um pouco com isso e determinar. E além disso, né? Tem a escala de tempo na hora de você fazer o gráfico. Tá? Essas duas coisas vão definir o tempo que você vai mostrar, né? E o número de ciclos, né, do sinal da onda triangular que você vai gerar ali no circuito vai depender desse tempo, tá? Se você botar um tempo muito grande, né, você vai mostrar muitos ciclos, né? Por exemplo, se você mostrar 500 ciclos, tá? Você vai ver um gráfico, né, todo poluído com um monte de vamos dizer assim, né, oscilação e assim por diante, né? Que não vai permitir você extrair muita informação. Por outro lado, se o tempo que você colocar ali, né, tanto na hora de fazer a simulação, na hora de análise transiente, quanto na hora de plotar, né, se ele for muito curto, pode ser que você não mostre nenhum período do sinal, né? Então, estou recomendando aqui, por essa razão, né, mostrar um valor razoável de ciclos aí, entre 5 e 10 ciclos, ou alguma coisa razoável, tá? E é isso, tá? Então, essa dica geral, mas você vai pegar essas, né, essas correntes que estão pedidas aqui, você vai mostrar no relatório, tá? A figura exportada do Spice e com legenda lá, mostrar no seu relatório e assim por diante, né? Comentar o que foi obtido e tal.
Ok, então aí você já fez uma análise de DC, uma análise de transiente, agora você vai, né, trabalhar em cima dessa análise de transiente e fazer algumas operações aqui, tá? Então é o seguinte, terceira coisa aqui, né? O LT-Spice permite fazer operações matemáticas com as curvas, né? Então você pode ir no Help e dar uma olhada nisso aí, mas você pode pegar curvas que você obtém no tempo lá e somar elas, né? Subtrair, multiplicar por constante, tomar a derivada e tal. Então, isso aqui é um pouquinho nesse espírito aí, tá? Então, obtenha no LT-Spice, tá? A curva da soma das correntes fluindo por todos os resistores, né? E mostre que a LKC, né, a lei de Kirchhoff das correntes, é satisfeita instantaneamente, ou seja, você vai mostrar as curvas no tempo, né, da soma das correntes nos resistores e assim por diante, para mostrar que para um determinado nó do circuito, as correntes que instantaneamente, né, as correntes que estão entrando batem com as correntes que estão saindo, né, com sinal trocado, ou seja, né, as correntes que atravessam o nó são iguais a zero, a gente poderia falar assim, né? Então você vai mostrar um conjunto de gráficos para mostrar, né, que ao longo do tempo, para cada instante, a LKC está sendo satisfeita. Lei de Kirchhoff das correntes, né? Escolher o nó do circuito e tal. Então vai mostrar formas de onda e comentar um pouco em cima disso, tá? E é isso. E para isso você vai usar essas operações aí. Você vai ter que somar formas de onda, tá? E buscar aí como faz isso e tal, né? Uma dica aqui, tá? É que se você pegar um resistor ou qualquer componente e rotacionar, faça isso e dê uma olhada no que acontece com a convenção positiva para corrente e tensão naquele componente, tá? Vocês vão ver que isso vai mudar, né? Então, você girar no circuito mesmo, né? Girar um resistor, tal, vai definir o sentido que é positivo ou negativo para a corrente, tal. Então você trabalha em cima disso daí, mas é basicamente isso, tá? Depois, algo relativamente similar aqui, você vai trabalhar com potências e mostrar, né, que o circuito, a conservação de energia acontece no circuito, né? Esse é o teorema o nome, né, teoria de circuito, né, que está associada com conservação de potência, que é um conceito físico, é o teorema de Teilingen, né? E aquele teorema que diz que a potência que é gerada pelas fontes do circuito, ela é toda consumida ou absorvida pelos componentes passivos, né, resistores e assim por diante, tá? Então o que você vai fazer aqui, né? Fazer um gráfico da potência absorvida conjuntamente, né, a soma das potências aí, então você vai ter que somar a curva, aqui você vai ter que plotar a potência instantânea em função do tempo e somar as curvas, né, e mostrar que a potência absorvida pelos 3 resistores é a mesma, né, só que com sinal trocado, que a potência gerada pela fonte, né. Então mostrar isso aqui, mostrar as curvas, discutir em cima das curvas no texto, né, fazer referência e falar lá o que você está observando, como é que você montou em linhas gerais e etc e tal, né? Ser descritivo e discutir um pouco como você fez e tal. E é isso, tá? Então essas duas coisas vão ser operações que você vai fazer aqui em cima da análise de transiente. A última também, tá? Por fim, utilize a análise de transiente que você já fez, né? E tome a FFT, tá? Da tensão entre o par de nós, né? Vai ter só um par de nós no circuito, né? Então você vai pegar a tensão naquele par de nós, a diferença de potencial, e tomar a FFT, que é a transformada rápida de Fourier, né? Fast Fourier Transform e tal. Tem uma forma de você fazer isso, né? Qualquer grandeza do seu circuito, aí você pode tomar a FFT e ver como é que aquele sinal, né? Que você tem no domínio do tempo, como é que ele se comporta no espectro, né? Ou seja, como é que é aquele sinal no espectro de frequências, né? E basicamente você vai fazer isso aqui com o sinal de tensão aqui, tá? Isso aqui não está descrito aqui, né, nesse mini tutorial, tá? Mas você, olhando o Help ou os outros recursos, tá? Você vai ter que fazer um pouco de pesquisa e ver como faz isso, mas relativamente tranquilo, tá? Esse primeiro conjunto aqui
de atividades, tá bem tranquilo propositalmente, porque a ideia é a gente criar uma curva de aprendizado aí, de familiarização com o software, tá? Que seja adequada. Então, inclusive, vocês vão notar, e não é à toa, que a próxima prática vai ter um pouquinho mais de atividades, tá? Mas, embora isso seja assim, por favor, utilizem o tempo aí para familiarização com o software, tá? Então, quem quiser ir além disso aqui, baixar exemplos, olhar exemplos, na internet, tá? E fuçar na interface bem, montar alguma coisa que seja do seu interesse, ou uma coisa qualquer aí, algum circuito, amplificador inversor, o que seja, tá? Ir fuçando, tá? Para se familiarizar, eu recomendo fortemente fazer isso, tá? Mas é isso, tá? Então, essas são as atividades, essas coisas têm que constar no relatório, é isso que está dito aqui no final. Os gráficos pedidos devem ser apresentados de forma adequada, organizada no relatório, com legendas, etc. e tal, tá? Sendo específico na legenda, discutir, não precisa ser uma coisa muito, pode ser sucinta, e objetiva, acho que é a palavra adequada, pode ser de forma objetiva, mas em linhas gerais falar como você fez as coisas ali, como montou, em particular para essas duas práticas iniciais ali, tá? Descrever como foram feitas as coisas e o que você obteve, de forma objetiva, tá, pessoal? Por favor, de forma objetiva, isso daí, tá? Então tem que constar aí, por exemplo, a análise de DC, você vai gerar uma tabela, a tabela também, os esquemáticos também, colocar no relatório, os circuitos, as formas de onda gerada e as tabelas de tudo que é pedido aí. Beleza? Acho que é isso daí, tá? Ok, então, como a gente comentou, semana que vem eu vou estar novamente aqui, tá? Não vou repetir todas essas informações, isso vai estar disponível em forma de vídeo, a gente vai disponibilizar aí, esse mesmo vídeo aqui, mas eu vou comentar já a prática da semana 3, já adiantar, que vai acontecer só depois do Carnaval. Então, sexta-feira a gente está de volta para fazer isso e, antes que eu me esqueça, vou ficar aqui no final, tá? E quem puder, dê um copy-paste aí, o nome aí, como eu falei, de preferência já com sobrenome para me poupar um pouco de trabalho, dos dois integrantes de cada uma das duplas aí direto, tá? Ficou dúvidas, pessoal, com relação ao roteiro da semana que vem, o que vai ser a disciplina, como é que a gente vai fazer as coisas, nesse semestre aí no ensino remoto, como é que a gente vai interagir, que plataforma vai usar, tá tudo bem claro?